O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: esse é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo. Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Meus queridos irmãos e irmãs, com grande júbilo e alegria, nós celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Para nós entendermos esta solenidade que a Igreja nos dá a ocasião de celebrar, nós precisamos entender o que é um rei. Esse é o primeiro exercício que a gente precisa fazer. Por quê? Para nós, o que é, sei lá, um presidente da República, um governador, né? Uma pessoa que governa alguma coisa no nosso mundo. Nosso sistema político, ele é um sistema político muito frágil. Por quê? Porque as pessoas são colocadas no governo através de propaganda. E nós sabemos muito bem o que é a propaganda. A propaganda é aquilo que nós quisermos que ela seja. Basta que seja uma pessoa nova, que a gente não conheça o passado dela, que a gente não conheça de onde vem, o que fez e o que faz, que ela é capaz de encantar a todos, porque a propaganda tudo faz. Então,
é um sistema em que nós assinamos um cheque sem fundo. Aquilo não tem consistência. Mas como é realmente que seria o governo de uma sociedade correta? Uma sociedade com valor? Bom, as pessoas, vamos imaginar, uma tribo antiga, primitiva, lá atrás, quando a humanidade começou a se reunir. Ora, você começa a notar entre as pessoas da tribo, às vezes um homem que tem capacidades que os outros não têm. Olha só, o fulano, ele consegue prever quando vai chover, quando não vai chover, quando que a gente tem que plantar, quando que a gente não tem que plantar, porque ele realmente se deu muito bem na forma do plantio, então ele precisa nos aconselhar. Olha, o fulano consegue nos defender das outras tribos que vêm nos atacar. Ele consegue ser nosso líder. Olha, ele consegue nos organizar aqui entre nós. Então, no início da humanidade, se você pensar bem, só pode ter sido assim, não tem outra alternativa. No início da humanidade, as pessoas reconhecendo o talento, reconhecendo a virtude, reconhecendo o valor de alguém, diz: reina sobre nós. Quer isso tenha um nome de rei ou não. Se o nome é cacique, ou rei, ou o que você tiver na língua daquela pessoa, sempre o que existe é uma comunidade de pessoas que tem virtude, a comunidade tem virtude de reconhecer a virtude maior do outro. E por isso a comunidade diz, se submete e diz: governe, reine, lidere, nos diga o que nós temos que fazer. As pessoas virtuosamente se submetem a alguém que é mais virtuoso. Virtuosamente se submetem a alguém que é mais virtuoso. E essa pessoa virtuosa, se ela é virtuosa mesmo, ela não quer governar, ela é humilde. Diz: não, eu não, pera lá. Não, mas você tem que governar porque você tem virtude. Manda aí, manda ver. E não somente isso, essa pessoa que é virtuosa, ela é capaz de enxergar a virtude dos outros, diz: sim, mas então vamos coordenar o seguinte: o fulano, ele é muito bom na arte da guerra para nos defender de outras tribos, então o senhor vai ser general. Olha, você aqui, você sabe direitinho como é que deve ser o plantio, etc. Eu vou te aconselhando, mas você vai levar na frente, então você vai ser o nosso, aspas, ministro da agricultura. Estou falando de uma tribo, de uma sociedade primitiva. Mas você vai organizando, o líder, ele organiza, ele vai dizendo, vai vendo o talento dos outros, a virtude dos outros e vai organizando as coisas. Estou descrevendo e gastando esse tempo para dizer o que é um rei. Um rei é uma pessoa de grande virtude, ao qual os outros virtuosos se submetem. E o rei, ele faz de tudo para que a virtude do outro aumente. Ao se submeter, a virtude aumenta. Ficamos melhor quando nos submetemos a um rei. Assim seria se não tivéssemos essa sociedade confusa que nós temos hoje em dia. Não estou aqui absolutamente dando soluções políticas para o país, que é um país grande, de 200 milhões de habitantes, complexo. Não estou dizendo absolutamente nada. Eu estou fazendo aqui um exercício mental com você para nós imaginarmos como era que nasceram as primeiras comunidades humanas no planeta. Todas foram assim. Pagãs, cristãs ou não, todas começam com essa coisa: eu conheço um valor em você e eu me submeto. Eu reconheço um valor em você e eu me submeto. E isso me dá valor. E você reconhece o meu valor e você me usa, né? Me atrai para
coisas melhores. É assim que é um rei. Por que é que eu tive que gastar esse tempo todo explicando isso? Porque para nós, a palavra rei evoca uma futilidade, uma bobagem, veludos, um homem sentado num trono, né? Um tapete vermelho, coroa na cabeça, cetro na cabeça das pessoas. Rei virou uma coisa de folclore, entendeu? É um rei, desculpe, o rei da palhaçada, um rei momo, alguém que reina, mas que aquilo não tem absolutamente nenhum valor. Não é isso que nós dizemos quando dizemos rei. Então, para dizer que Jesus é rei, nós estamos dizendo o seguinte, agora vamos, dentre todos os seres humanos, Ele é o mais virtuoso de todos os virtuosos. Ele é santíssimo, Ele é boníssimo, porque Ele não é somente humano, Ele é o próprio Deus que se fez homem. E a humanidade de Cristo, esplendorosa, ela é cheia de todas as virtudes, de todas as graças e de todas as bênçãos. A humanidade de Cristo, Jesus tem todas as virtudes superabundantes. E, portanto, nós cristãos queremos que todos aqueles que reinam neste mundo, todos, sem exceção, seja o regime que for, presidente da república, primeiro-ministro, ou reis, o que for, chefes de tribos, nós desejamos de nosso coração que todas as pessoas que governam este mundo, que regem este mundo, sejam virtuosos o suficientes para se submeterem a esse rei bondoso. Jesus precisa reinar nos corações dos governantes. Os governantes desse mundo deveriam ir a Jesus e dizer a Ele: reinai sobre nós. Reinai sobre nós. Governai nossas almas e nossos corações. Mas você vai dizer assim: mas padre, o Estado é laico. Mas veja, ninguém está falando aqui de uma religião de Estado. Nós estamos dizendo que os estadistas, os que governam, irão se submeter a alguém. Ora, eu prefiro infinitamente mais, enormemente mais. Eu prefiro que o governante do meu país se submeta a Jesus do que ele se submeta a um filósofo ateu, a um homem sem virtude, a um satanista. Quem de nós? Vamos lá. O que você gostaria? Todos os governantes se submetem a alguém, eles não são Deus, eles não são o começo de tudo. Todos os governantes de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos, tem alguém acima deles. Eles não tiraram as suas ideias, os seus valores, as suas virtudes, a sua filosofia de vida, eles não tiraram isso do nada. Não existe governante de cabeça vazia, espero que não, né? Uma cabeça oca, é um coco, oco por dentro, não tem ideia nenhuma. Infelizmente, gente, por desinteligentes que sejam os nossos governantes, infelizmente eles têm coisa na cabeça. Eles têm ideias na cabeça. Miseravelmente eles têm ideias. E não são muito boas. E se tivessem ideias boas? E se submetessem? E se, ao invés de escolherem como guia autores materialistas, ateus, relativistas, depravados moralmente, devassos,
desencontrados, se os nossos governantes, ao invés de lerem livros de gente louca, ou ouvirem ideias de pessoas loucas, ouvissem o coração de Jesus. E se eles ouvissem o que o nosso divino Salvador nos diz? E se eles se submetessem a Jesus? Se dissessem a Jesus no coração, não fazemos nem questão que eles façam isso publicamente. Nem precisa ser publicamente. Se tiver publicamente é melhor, é claro. É claro que publicamente é melhor. Mas eu estou dizendo assim, para começo de conversa, só para começar a conversa, não precisa nem fazer isso publicamente. Que fizessem isso de coração, internamente, e submetessem suas almas à alma bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Suas ideias aos ensinamentos santíssimos de nosso Senhor. E é claro, eu estou falando aqui do governo da nossa sociedade, mas você já está entendendo que isso vale também para a sua casa. Você que é pai de família. Claro, você é o rei da sua casa. Se submeta. Claro, se submeta. Jesus, Rei do Universo, nós o celebramos hoje como Rex Regum Dominus Dominantium. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rex Regum, Rei dos reis. Que diferente seria o nosso mundo, que diferente seria a nossa família, que diferentes seriam as nossas paróquias, as nossas dioceses, qualquer organização religiosa, política, civil. Que diferentes seriam as instituições se todos os líderes tivessem Jesus como seu líder, como seu rei, como seu Senhor. E nós sabemos que, infelizmente, não é assim, e muitos líderes, quando chegam ao poder, o que querem fazer é que Jesus deixe de reinar nos corações. Hoje nós celebramos o dia, a providência divina nos deu essa graça de celebrar hoje o dia de Padre Miguel Pro, o Beato Miguel Pro, um padre jesuíta que morreu fuzilado no México, num regime contrário à igreja, que não queria que Jesus reinasse no México. Não queria que Jesus... As igrejas foram fechadas, os padres perseguidos, os padres tiveram que andar por aí vestidos, disfarçados de leigos, muitos disfarces usou o bem-aventurado Padre Pro para conseguir celebrar missas escondidas nas casas das pessoas, para levar Jesus para as pessoas, mas terminou morrendo, fuzilado. Por quê? Porque os governantes do México não se submetiam a Jesus e não queriam que os católicos do México se submetessem. Não queriam que eles se submetessem. Meus irmãos, peçamos a intercessão desses grandes santos que morreram aos brados de Viva Cristo Rei. Não é simplesmente um bordão, é uma verdade não somente política, mas religiosa, civil, em todos os lugares. Rezemos pela nossa paróquia e por todas as paróquias do mundo. Nossa paróquia de Cristo Rei, rezemos para que Jesus seja sempre o Rei do nosso pároco,
dos nossos padres, dos nossos catequistas, dos nossos ministros, dos nossos acólitos, de nossas leitoras, dos pais de família, das mães de família, que Jesus seja rei, e seja rei de verdade. Ter fé e enxergar Cristo como rei. O evangelho belíssimo desse domingo nos ensina, através do bom ladrão, todo esse drama. Sim, os líderes políticos e religiosos da época de Jesus não reconheceram Jesus como rei. Os soldados caçoavam dele dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Pilatos manda escrever como caçoada, como coisa ridícula: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Se és rei, salva-te a ti mesmo. Pois bem, no entanto, apesar de tantos maus não se submeterem a Jesus e não reconhecerem nele o reinado, o bom ladrão viu algo diferente. Ele viu a virtude. E qual foi a virtude que o ladrão viu em Jesus? Ele viu, nos diz o Evangelho de Lucas, que enquanto Jesus ia sendo pregado na cruz, ele ia dizendo, ele ia falando, ele falava, ele repetia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Vejam, enquanto os pregos dolorosíssimos perfuravam a carne de Jesus, enquanto Jesus era pendurado pelas suas próprias feridas. Qualquer um de nós, quando tem uma ferida no pé, manca. Por que é que nós mancamos? O que é mancar? Mancar significa o seguinte: eu estou disposto a colocar o peso no pé que está curado, mas eu não quero pôr o peso no pé que está ferido. Pois bem, pois Jesus colocou todo o peso do seu corpo nas suas chagas, nas suas feridas dolorosíssimas, pendurado pelas chagas. Pois bem, enquanto Jesus sofria essas dores lancinantes e terríveis, ele ia dizendo: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Este amor, esse perdão, isso chamou a atenção do bom ladrão. O bom ladrão, quando viu aquilo, disse: não, isso não é humano. Aqui nós não estamos falando de um homem qualquer, nós estamos falando de Deus que se fez homem. Ele viu, em breve Jesus seria um cadáver, e no entanto ele via Jesus ali na cruz como um rei soberano, e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eis aí a profissão de fé do bom ladrão, de ver e dizer: Jesus reina, reina. Lembra-te do meu coração miserável, lembra-te de meu coração egoísta, de meu coração pecador, quando vieres no teu reino, para que tu reines também sobre mim. Reinai, Senhor, sobre os nossos corações. Reinai sobre os corações de nossa paróquia, de nossa arquidiocese, da igreja do mundo inteiro. Reinai, Senhor, sobre o coração dos nossos governantes, seja no nível município, seja do estado, seja do país. Reinai, Senhor, nos grandes líderes mundiais, que eles se submetam a Jesus. Submeter-se a Jesus, submeter-se àquele que é o mais virtuoso de
todos os seres humanos, porque não é somente humano, Ele é o próprio Deus que se fez homem. Que Jesus ilumine, que Jesus envie o Espírito Santo sobre os governantes, que os converta. Peçamos a conversão. Peçamos a conversão de todos. Não interessa qual é a sua linha política, esquerda, direita, em cima, embaixo. Se todos forem de Cristo convertidos, submetidos a Ele, nosso mundo será diferente. Porque nós iremos mudar. Que nós iremos ser diferentes. Reinai, Senhor, sobre o nosso país. Nesse domingo de Cristo Rei, tantas confusões, tanta decepção e desilusão nos vêm por parte daqueles que têm o poder em nossa nação. Que Ele venha. Que Ele venha e que Ele seja aquele que submete nossos corações. Sim, que Ele nos dê a graça, porque o que Ele pode, nós não podemos. Ele pode mudar os corações. Peçamos confiantes o milagre de nossa conversão, o milagre de nossa mudança, o milagre do reinado de Cristo sobre nós. Nós estamos na paróquia Cristo Rei, é o nosso padroeiro, e hoje todos nós que aqui estamos temos a graça da indulgência plenária por estarmos aqui. Então, no final da missa, iremos fazer as orações pelo Santo Padre Papa, para podermos receber a indulgência plenária aplicável aos vivos e aos mortos. Aqueles que, evidente, são consagrados a Nossa Senhora pelo método de São Luís, sabem que essas indulgências são de Nossa Senhora e ela sabe onde aplicá-las, porque ela também é rainha. Ela também reina em nossos corações. Nós também queremos que ela, em cujo coração Cristo reina plenamente, reine também em nossos corações, para sermos semelhantes ao coração do seu Filho. Amém.